Bom dia a todos presentes. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje. Estamos muito felizes hoje com a presença do nosso palestrante, um irmão que trabalha muito na nossa região e merece muitos méritos. Nosso palestrante de hoje é o nosso irmão Marco Milani, ele vem lá de Olambra. O Marco é presidente da USE da região Campinas, Regional Campinas, é diretor de doutrina da USE São Paulo. Também, pela sua capacidade como num exercício profissional como professor universitário de algumas áreas, o Marco desenvolve um trabalho de estudo junto a um grupo de estudo utilizando os recursos técnicos dos profissionais para estudo científico da nossa doutrina espírita. Tem vários artigos publicados, esse grupo trabalha muito nesse sentido, e como conferencista, pesquisador e dirigente do movimento espírita brasileiro, nós vamos receber com muita alegria o nosso irmão Marco Milani, para que possa fazer uso das palavras aqui hoje. Meus amigos, bom dia. Grande alegria, grande satisfação estar aqui hoje. Estamos num momento de confraternização, afinal de contas, quando nós estamos unidos pelo mesmo ideal, o nosso Mestre Jesus já disse que ele também lá estaria. Então, é com esta excelente companhia que nós vamos começar a nossa palestra de hoje, que é sobre um tema que aparentemente gera estranheza em muita gente. Há uma passagem de Jesus, que é relatada pelo seu discípulo Mateus, aonde Jesus disse que ele não veio trazer a paz, mas a espada. Essa passagem que gera essa dúvida, será que Jesus mesmo disse essa frase? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, lá no seu finalzinho, dos itens 9 a 17, nós encontramos os Espíritos dizendo, não, foi Jesus mesmo que disse isso, não é interpretação das pessoas, ele disse que veio trazer a espada. E aí a primeira impressão que alguns poderiam ter é como que Jesus, que seria a personificação da paz, da brandura, alguém pacífico, como ele traria a espada, significando luta, significando algum tipo de desafio ou combate. E os Espíritos dizem, ele disse isso porque nós estamos sim num período onde nós temos que assumir algumas lutas. E a espada que ele traz, claro, é uma metáfora, e de maneira nenhuma Jesus gostaria que nós andássemos armados, nos degladiando uns contra os outros. Ele traz essa passagem para simbolizar, primeiro, um momento onde as suas palavras gerariam uma controvérsia na sociedade, nas famílias, com a própria pessoa. Quando Jesus vem mostrar o reino de Deus, mas não um reino de Deus construído com sangue, construído com batalhas fraticidas. Ele veio mostrar o reino de Deus conquistado pela brandura. Só que mesmo este reino de Deus enfrentaria resistência quando ele era colocado como exemplo de verdadeira pátria que nós estamos buscando, porque esse reino de Deus, ao contrário do que os judeus da época imaginavam, não era um local, não era uma cidade, uma sociedade, um ambiente físico, onde as pessoas iriam para lá, se deslocariam para lá e teriam a felicidade. O reino de Deus, ele também não é algo que nós colocaríamos após a morte, em termos de céu e paraíso, e todos aqueles que desencarnassem estariam ou entrariam nesse reino naturalmente. Jesus traz o reino de Deus como uma conquista pessoal, como algo que nós vamos criando e conquistando e formando em nossas consciências, e é essa conquista que nós temos como representação da imagem de busca, enfrentamento, muitas vezes nos deparando com a resistência e dos desafios que nos impediriam de adentrar nesse reino. Esse reino está dentro de nós. Esse reino de Deus, não importa se estamos encarnados ou desencarnados, nós podemos buscá-lo simplesmente trazendo a postura
e a atitude que Jesus veio nos mostrar de combate, mas o verdadeiro combate, aquele bom combate que Paulo já dizia, Paulo o apóstolo, aonde ele dizia que o bom combate não é contra os outros, mas contra nós mesmos, contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo. Esse é o bom combate. E a espada que Jesus veio trazer tem dois significados. Um é o reflexo que haverá quando nós nos comprometermos a seguirmos este caminho de conquista do reino de Deus. Porque essa conquista começa pela vontade. Essa conquista começa pela intenção e disciplina que nós deveríamos ter para efetivamente enfrentarmos os desafios, porque no começo pode parecer algo mais fácil, basta nós querermos. Só que quando nos deparamos com a realidade, onde a verdadeira prova de que estamos conquistando a nós mesmos, ela vai ocorrer, que são os outros. Quando nós mudamos a nossa maneira de ser, quando nós alteramos o nosso compromisso conosco e buscamos como meta sermos pessoas melhores, por mais que possa parecer contraditório ou paradoxal, as pessoas que nos conheciam antes e que gostavam das maneiras que nós agíamos, muitas vezes sem pensar, sem refletir, ou participando de situações que valorizavam algo que não era agradável para nós, mas nós fazíamos. Quando nós participamos de grupos onde as pessoas estão preocupadas em se exibir, em mostrar que são melhores que outros, em buscar evidência, em ter esta visibilidade social, essas pessoas estão voltadas para a aparência. E quando alguém é voltado para a aparência, ele esquece de olhar para si mesmo e entender o que ele realmente necessita. E as pessoas que se atraem pelos mesmos valores, claro que elas se sentem bem, porque os assuntos, a maneira de conversar, aquilo que vai ser pontuado como relevante, vai agradar a conversa de todos. Nós trazemos isso para o nosso dia a dia, quando nós, na vida profissional mesmo, quando estamos com companheiros de trabalho, não no ambiente em si, pode ser dentro ou fora da organização, mas aquelas conversas muito naturais que muitas vezes acontecem, de pessoas em grupos pequenos, em grupos menores, se reunindo para falar mal de alguém, para fazer aquilo que nós chamamos de fofoca, ou para trazer elementos desagradáveis que não mereceriam destaque, mas as pessoas trazem para humilhar ou constranger alguém. Estas rodas acontecem frequentemente. Não adianta nós acharmos que não estamos participando disso. Isso é comum. Dificilmente nós estaremos longe ou afastados de ambientes onde as pessoas, em grupos pequenos, se reúnem para falar mal de alguém. Quem nunca passou por isso aqui? Quem nunca esteve presente nesta situação? Eu não, porque eu sou espírita, alguns poderiam dizer. Dentro da casa espírita isso pode acontecer. Dentro do ambiente onde esperaria-se, claro, uma convivência fraterna e respeitosa, pode acontecer de pessoas estarem ali reclamando de outra pessoa. Isso pode acontecer, não estou falando que acontece, pode acontecer. Mas nestes momentos nós também poderíamos ter como se fosse um sinal de alerta. Será que eu estou tendo consciência que estou participando de algo que eu não gostaria que fizessem para mim? Quando nós temos essa relação, que é a troca que Jesus nos coloca, quando ele diz na própria oração do Pai Nosso, perdoai, para Deus, nós pedimos da mesma maneira que nós perdoamos. A relação que nós temos é o outro. E quando vivenciamos situações onde participamos de elementos que estamos agredindo, ferindo, ou mesmo humilhando outras pessoas, por orgulho e egoísmo, nós não estamos vencendo o bom combate. Nós ainda estamos engatinhando nessa descoberta do que realmente é importante na prática. Porque nas palavras todos nós sabemos. Faz 2000 anos, pelo menos, que nós ouvimos que temos que amar ao próximo. 2000 anos. No Espiritismo, nós aprendemos que no processo reencarnatório, nós temos a oportunidade de, em cada encarnação, em cada vivência,
entrarmos num ambiente, numa família, num contexto específico, que nos permitirá passar por experiências para desenvolver estes aspectos morais e intelectuais que nós tanto necessitamos e amar ao próximo. Faz 2000 anos, pelo menos, que nós ouvimos isso, mas antes de Jesus, muitas outras propostas e filosofias e doutrinas e orientações, até no Antigo Testamento nós encontramos isso. Não é uma novidade que Jesus traz. Jesus simplesmente trazia a lei que já existia, ele reforça isso, mas ele sintetiza. Então nós sempre tivemos em toda a parte do planeta, em todos os povos, em todas as culturas, orientações de como nos comportar de maneira equilibrada. Essa conduta que nós temos, passando pela reflexão, cada encarnação, ela é uma experiência para darmos um passo a mais nesse sentido. Mas se nós ainda estamos encarnados neste planeta, e é um planeta que na escala evolutiva os espíritos dizem não é um planeta muito avançado, pelo contrário, os espíritos dizem que o nível moral que nós nos encontramos, nós ainda temos muita coisa a aprender e a desenvolver. Nós estamos num planeta que os espíritos classificaram de expiações e provas, dentro da escala, né, que os espíritos colocaram, que é uma escala um pouco depois dos mundos primitivos, aonde se manifestam as primeiras encarnações. O próximo passo que nós deveríamos alcançar seria o chamado mundo de regeneração, aonde o bem já superaria o mal, e o mal é caracterizado aí pelo orgulho e pelo egoísmo. Mas nós ainda não atingimos esse estágio, e esse estágio nós vamos atingir pela soma dos nossos comportamentos, do nosso nível moral. Estamos ainda num planeta onde o mal, representado pelo orgulho e egoísmo, supera ainda as nossas situações, as nossas atitudes, as nossas vivências no dia a dia. Então estamos encarnados aqui porque temos afinidade com isso? Exatamente. Ninguém reencarna neste planeta se não tivesse essa afinidade moral de desafio que nós temos para superar o mal, para superar a prática do orgulho e do egoísmo, manifestando o bem. Se reencarnamos aqui, e não é por acaso, nós sabemos que as pessoas que nós vamos encontrar igualmente vivenciam a mesma situação, com os desafios de superar o orgulho e egoísmo. Portanto, nós não podemos esperar perfeição de alguém. Não existe perfeição moral neste planeta. Existem pessoas que estão um pouco acima da média e pessoas abaixo da média, mas nós temos que vivenciar a nossa experiência para nos tornarmos melhores, independentemente do outro. E esse é o desafio que Jesus, quando traz a espada, ele diz o seguinte: o roteiro para ter uma vida melhor, mais feliz, mais equilibrada, é você amar, é você agir bem, é você trabalhar no seu desenvolvimento. As ideias que Jesus trazia, elas incomodavam, porque muitas pessoas daquela época, né, no caso do registro histórico dos judeus, eles simbolizavam ou achavam que representavam a verdade divina, ou a verdade que deveria representar o caminho da salvação para todo mundo, e eles tinham uma posição muito confortável de serem os detentores da verdade, os detentores daquilo que deveria orientar as pessoas, o povo em geral. Eram os religiosos da época, eram aqueles que achavam que eles eram puros e o resto da sociedade eram impuros e que deveriam seguir os seus, não exemplos, mas aquilo que eles diziam que deveria ser feito. Estas pessoas, quando se depararam com a mensagem singela de Jesus, de que cada um é responsável pelo seu próprio desenvolvimento, pela sua própria liberdade, pela sua própria conquista, assumindo isso, não desmerecendo ou desrespeitando, mas fugindo do lugar comum que todo mundo estava acostumado, essas pessoas passariam a ser vistas como diferentes e elas atrairiam para si resistência. Então, as palavras de Jesus, quando alguém entendia e tentava colocar para si,
essa mudança de comportamento fazia com que as pessoas, as demais, olhassem esse indivíduo com precaução e passavam muitas vezes a questionar e com violência inclusive, a tentar impedir que a pessoa se transformasse, que a pessoa mudasse. E na passagem que Mateus traz, ele diz exatamente isso. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão. Isso é Jesus falando. Eu vim trazer a divisão entre pais e filhos, entre marido e mulher. Jesus disse isso, mas como uma metáfora. Não se pode tomar ao pé da letra. Os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo reforçam muito bem essa questão. Não é para se tomar ao pé da letra, é para se entender o contexto. E quando ele diz que veio dividir pais e filhos, é porque quando você assume um caminho que muitas vezes não é aquele que seus pais gostaria que você tivesse, ou vice-versa, que os pais assumem um compromisso de desenvolvimento que os próprios filhos acham que não deveria ser esse o caminho, porque ainda estão envolvidos com ideias materialistas, você causa naturalmente conflito. Esse conflito, essa tensão, é o que significa, num primeiro momento, as palavras que Jesus trouxe, e as ideias cristãs, que nós entendemos hoje, mas as ideias de Jesus, elas gerariam esse tipo de embate. Essa é a primeira reação da espada que ele traria. Mas para que isso acontecesse, nós temos que primeiro assumir o compromisso de querer mudar conosco mesmo. Então a principal função da espada que Jesus traz, ela representa a verdade e a vontade de mudança. E aí nós aplicamos isso contra nós, contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo, porque nós ainda nos comportamos de maneira egoísta e orgulhosa. Não é exclusividade do vizinho, ou de alguém que a gente critica, ou de alguém que a gente olhe com distância. Nós ainda temos comportamentos orgulhosos e egoístas, mas ninguém muda isso da noite para o dia. Nós temos que dar um passo a mais para fazer isso. Ninguém espera a santidade de alguém da noite para o dia. Na casa espírita é muito comum também nós nos depararmos com pessoas que eventualmente olham o comportamento de alguém e se escandalizam. Como que aquela pessoa agiu desta ou daquela maneira? Ela é espírita, e se ela for dirigente espírita, então é pior ainda. Como aquele dirigente espírita agiu assim? Ele deveria ser o exemplo. Pois é, ele está tentando se aprimorar, mas ninguém aqui é perfeito. Ele está tentando mudar. É na conquista, de passo a passo, que ele vai se melhorando, como nós também vamos nos melhorando. Portanto, nós não podemos exigir do outro perfeição que nós ainda não temos. A espada que Jesus nos mostra, no sentido de conquista, ela passa pela compreensão das dificuldades e necessidades do outro. Ninguém é perfeito que está encarnado aqui. Na linha evolutiva do espírito, nós temos como referência, que é o que os espíritos nos colocam, isso está desde o livro dos espíritos até outras passagens na Gênese também, mas no livro dos espíritos, na questão número 113, aonde se vai caracterizar o espírito puro, que é aquele que atingiu o grau máximo da evolução que nós temos. O espírito puro, que já se desenvolveu, já se realizou plenamente no aspecto moral e intelectual. Quando nós atingirmos a pureza espiritual, nós não precisaremos mais reencarnar, ter contato com a matéria dessa maneira que nós temos hoje. Mas o espírito puro, para ele chegar lá, ele teve que se desenvolver. Nós estamos nos desenvolvendo e potencialmente nós somos espíritos puros. Potencialmente. Nós temos dentro de nós a capacidade de nos transformar. O exemplo que os espíritos nos dão também, que Kardec coloca, isso está na Gênese, ele faz uma comparação do nosso atual estágio. Ele diz e coloca como uma analogia, lado a lado, uma semente de uma árvore grande, enorme, frondosa. Ele usa a árvore carvalho, que é uma árvore grande e tem uma semente bem pequena.
Então, colocando a semente ao lado do carvalho já desenvolvido, da árvore frondosa, visualmente eles estão bem diferentes, a sementinha e a árvore já formada. Só que aquela árvore, potencialmente, ela está na semente. Só que para ela se desenvolver, ela tem que passar por todo o processo de crescimento, tem que ser plantada, regada, passar pelos processos de desenvolvimento, fotossíntese, por aí vai, para ela crescer. Somos nós, espiritualmente. Ainda temos essa potência, mas não nos manifestamos como já a árvore pronta. Nós temos a capacidade de nos tornarmos espíritos puros. Por isso que na questão 776 do Livro dos Espíritos, está afirmando que nós somos perfectíveis. Deus nos criou. Deus nos criou. Deus, sendo perfeito, ele criaria alguma coisa imperfeita? A resposta é não. Tudo que Deus faz é perfeito. E nós somos filhos de Deus. Nós carregamos a perfeição. Nós temos a marca divina dentro de nós. Só que para nós nos desenvolvermos, nós precisamos nos descobrir e conquistar o que Jesus chamou de reino de Deus. Esse reino que está na consciência é o que nós vamos levar quando nós desencarnarmos. Nós não vamos levar nada material. E mesmo as lembranças, são lembranças um pouco distorcidas. Talvez nós não tenhamos a plena compreensão do que estamos fazendo. Mas a consciência, ela é a nossa guardiã das leis divinas. Quando perguntaram para os espíritos aonde estão escritas as leis de Deus, e os espíritos responderam: na consciência. Todos nós carregamos intuitivamente a ideia de certo ou de errado, do que deveríamos ou não fazer. E às vezes ela apita, ela manifesta-se. É essa manifestação que gera dor para o espírito quando desencarna. O espírito não tem corpo como nós temos. Quando nós desencarnamos, a dor que eventualmente poderiam ser relatadas, estas dores, elas são dores morais, são arrependimentos, e muitas vezes nós nos sentimos envergonhados daquilo que fizemos. Quando estamos encarnados, nós usamos máscaras sociais, formais. Quando estamos desencarnados, os espíritos nos olham exatamente como nós somos. Nós não escondemos como nós somos. Mesmo encarnados, mesmo aqui, neste exato momento, temos uma comunidade de espíritos amigos nos auxiliando aqui nesta casa, porque todos viemos aqui buscar auxílio, refazimento, harmonia. São espíritos que estão olhando para cada um de nós, mas nos vendo como nós somos, não como nós estamos nos aparentando fisicamente. Nós temos uma identidade espiritual. Temos vários corpos, várias encarnações, mas sempre nós mesmos, somos nós. Como é que os espíritos reconhecem uns aos outros, se nós ocupamos diferentes corpos? Não é pela forma física, é pela identidade espiritual que nós carregamos. É como se nós tivéssemos uma impressão digital típica daquele ser. Nós vamos reconhecer e sermos reconhecidos por afinidade vibratória, fluídica. Por isso que quando estamos com alguém que nós temos uma simpatia quase que natural, porque nós temos essa harmonia, porque a identidade desses espíritos muitas vezes se reconhecem até, e o oposto pode acontecer. Pessoas que se reúnem e num primeiro momento com uma certa distância, e aí aquela frase, não sei, não me simpatizei direito com aquela pessoa, não quer dizer que sejam inimigos do passado, até poderiam ter sido, mas psicologicamente também há influência. Aquela pessoa pode nos lembrar alguém que nos causou algum mal, ou seja, não é a pessoa, nós é que estamos associando a imagem da pessoa com alguém. Então, quando alguém se sente bem na presença de outra pessoa, de outro indivíduo, não é porque no passado vocês eram amigos, pode ser, mas é porque psicologicamente também pode ter essa relação de você se sentir bem com alguém. Mas o espírito em si, ele traz essas características, ele traz, mesmo na mesma família. As mães dizem muito isso, né? Quando vai se perguntar qual filho você gosta mais, né? Perguntas que geralmente os irmãos fazem para a mãe. E a mãe responde: eu gosto de todos igual, né? Eu gosto de todos igualmente. Essa é a resposta padrão da mãe.
Mas tenham certeza, e as mães sabem disso, que ela prefere mais um do que o outro. Não no sentido de, eu não gosto do outro. Existe algo natural, que talvez ela tenha com os filhos e os pais também. Essa relação, ela é espiritual e psicológica, não necessariamente só de vidas passadas. Existem a harmonia, a afinidade. É assim que os espíritos se ligam a nós enquanto estamos encarnados. Eles se aproximam de nós por afinidade. Afinidade. E quando eu falo afinidade, tanto para coisas boas quanto para pensamentos não tão bons. Eles se afinizam com aquele pensamento. Esse é o tipo de reflexo que nós vamos ter quando nós decidimos nos mudar, quando nós decidimos melhorar. Aqueles que estavam acostumados e que gostavam da nossa presença, eles podem estranhar e não gostar da maneira que nós estamos buscando a nossa melhoria. É a espada que Jesus disse. Isso tem que ter coragem e disciplina para nós fazermos. E não é só da maneira que está no Evangelho, com aqueles que estão próximos de nós, reconhecendo que nós estamos diferentes. Os espíritos também. Os espíritos, quando nós queremos mudar, nós atraímos novas companhias que querem nos ajudar e afastamos aquelas companhias que gostariam que nós continuássemos a fazer as mesmas coisas orgulhosas e egoístas que estávamos acostumados. É uma divisão, é uma reação. Então não devemos ter receio, não devemos ter medo de novas companhias. Nós devemos dar oportunidade para conhecermos pessoas melhores que afinizem-se com os mesmos ideais de mudança e melhoria que nós estamos buscando. A espada contra nós mesmos é a capacidade que nós temos e a coragem de abrir mão de amizades que nos faziam mal. Pessoas que muitas vezes entram em determinado momento da sua vida num círculo de amizades onde existe um processo de intoxicação por drogas ou qualquer outro tipo de elemento que fazem com que as pessoas se unam para compartilharem aquele instante, aquela relação. Quando você fala, eu não quero mais isso, estas pessoas não gostam, porque você está se separando e elas se sentem bem quando tem mais gente fazendo o que elas entendem que deveria ser aquilo que daria prazer para elas. Quando nós nos afastamos desse ambiente, nós temos que nos afastar, nós estamos rompendo laços que nos prejudicavam. Estamos falando de algo negativo, de algo que nos prejudica. Voltando ainda àquela questão da empresa, aquela rodinha que fala mal dos outros. Quando nós paramos de falar mal de alguém, as outras pessoas começam a olhar diferente para nós. Muitas delas dizem, você está agora do lado do outro? Será que você agora mudou e quer ser contra nós? Porque existe essa relação de identidade coletiva também. E não que isso é um exemplo mais simples esse que dá de falar mal, mas é um exemplo comum. Aquele que traz em si o comportamento já de muito tempo, que gosta de falar mal de alguém, da fofoca. Conhecem pessoas que gostam de falar mal da vida dos outros? Não, né? Não, porque todos aqui estão numa casa de harmonia. Aqui dentro não entram pessoas assim. Muito bem. Quando a pessoa tem o hábito de estar nesse grupo, que está ali falando da vida de alguém, e ela para, também não é simples para ela, porque ela quer participar, e aí ela fala, não, eu vou pôr em prática aquilo que eu não gostaria que falassem mal de mim, não vou falar mal dos outros. Aí ela vai lá, os outros falando, e ela lá, ela sente vontade de falar, porque estava dentro dela ainda, mas ela está se controlando. Não falarei mal. E ela fica lá, com vontade. Ela guarda aquele sentimento dentro dela. Pois é, se ela não souber administrar isso, ela se intoxica. Porque ela tem vontade e ela gera reações com ela. E ela tem que extravasar isso. E a espada que Jesus nos traz é uma maneira de extravasar isso, direcionando sentimentos, direcionando reflexões, mas para o lado bom, porque não adianta nada você segurar, represar, você está se intoxicando. A ideia do perdão,
característica do perdão é nesta linha. Perdoar é algo que demonstra a capacidade de direcionar sensações e reflexos naturais para outro tipo de foco. Perdoar não é guardar e não falar nada. Perdoar é quando você direciona sentimentos, algo negativo, tira de dentro de você, e você não sente raiva, rancor ou ira por outra pessoa. Ah, obrigado. Pronto, deixa o copo aí. Quando Jesus nos diz para mudarmos o comportamento, ele não diz simplesmente represe as ideias ruins, como se você não fazendo o mal seja suficiente. Ele diz, para nós nos melhorarmos, nós temos que fazer o bem. Não é não fazer o mal. Esse já é um primeiro passo, mas é fazer o bem. Porque nós direcionamos a nossa capacidade, extravasamos e não nos reprimimos. Essa linha de raciocínio que volta para o perdão é o mesmo. Se alguém nos agredir ou falar mal verbalmente, que seja, eu quero melhorar, eu vou perdoar. Se você simplesmente não reage fisicamente, mas guarda aquela sensação de desconforto, de constrangimento, de amargura, e fica pensando no que aconteceu, e acha que o que a pessoa fez não foi certo, e fica direcionando pensamentos negativos para a pessoa, isso não é perdão. Isso é uma tentativa de aparentar que você perdoou. Mas o perdão em si é quando nós não sentimos nada negativo por alguém. E para fazer isso, nós temos que direcionar, extravasar aquele pensamento ruim, até o ponto de nós não nos sentirmos ofendidos. Esse é o auge. Quando nós não nos sentimos ofendidos, a gente não tem o que perdoar. É a mesma coisa uma criança pequena que não sabe o que está fazendo, ela comete algum tipo de situação, ou faz alguma situação típica da idade dela, os pais entendem, elas não vão tratar aquela criança como um adulto. A criança está fazendo criancice. Mas, se fosse um adulto, aí a reação seria diferente. É a mesma coisa. Os pais, o comportamento de tolerância que se tem com os filhos, sabendo que o filho não está entendendo aquele momento. Não estou falando para não ter disciplina, estou falando que às vezes a criança faz criancice típica da idade dela. Essa situação faz com que nós não nos sintamos agredidos, ou com raiva, ou com alguma situação com a criança. Se fosse um adulto, sim, porque daí ele sabe o que está fazendo. A partir do momento em que nós mudamos a maneira de ver o outro, nós podemos não nos sentir ofendidos. E foi exatamente isso que Jesus disse na cruz. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Jesus, ele não tinha ódio, ele não tinha algum tipo de comportamento ou reação negativa para os seus executores, os seus algozes. Ele não sentia mágoa ou raiva das pessoas, porque ele entendia que eram crianças espirituais que não sabiam o que estavam fazendo no sentido moral. E é por isso que ele diz, eles não sabem o que fazem, até porque eles vão receber as consequências do que estão fazendo. Essa relação é o que nós temos que nos dar conforto, paz e tranquilidade quando vamos aplicar a espada contra o orgulho e o egoísmo. Quando nos sentimos bem por agirmos da maneira correta, não é a reação dos outros que vai nos fazer mudar da maneira que nós achamos que estamos bem ou mal. Somos nós em paz com a própria consciência. De novo, a consciência. É a consciência que vai nos dar conforto quando nós aplicarmos a espada, a luta, o bom combate, para nós nos melhorarmos. É a consciência que vai nos dar segurança de sozinhos enfrentarmos o mundo, que foi o que Jesus fez. A consciência de Jesus em paz. Ele não sofreu moralmente.
Ele não foi, como alguns poderiam dizer, quando foi torturado, obviamente, antes da crucificação, ele não sofreu no sentido íntimo, no sentido psíquico. Claro que fisicamente há reações, mas psiquicamente o seu equilíbrio ele estava em paz. Jesus não sofreu internamente. Ele sofreu as dores da crucificação, a parte material, mas isso não o fez sentir raiva de alguém, neste nível. Para nós vencermos os nossos desafios na prática, porque tem que ser um passo por vez, nós não somos Jesus, nós temos que aprender a vencer daquilo que nós já conhecemos dos nossos problemas, é entender o que nós podemos fazer para melhorar em um pequeno aspecto, e a partir daí, depois de vencido isso, ir para o outro. E não querer mudar da noite para o dia. De novo, ninguém vai virar espírito puro da noite para o dia, porque não dá. Nós temos que ir paulatinamente. Mas também não dá para ficar parado. Porque quando nós achamos que isso vai ficar para a próxima encarnação, e não sei o quê, isso eu não tenho capacidade. Tem. Não existe um desafio que nos foi colocado hoje que seja maior ou mais pesado que a carga que nossos ombros conseguem suportar. Isso os Espíritos também colocam dentro da lei de justiça, amor e caridade. Nada é maior do que aquilo que nós conseguimos suportar, porque daí seria injusto. Tudo que nós vivenciamos no nosso dia a dia ou nas nossas vidas, tudo, absolutamente tudo, está dentro da nossa capacidade de superação. Por mais doloroso que possa parecer o momento, está dentro da nossa capacidade de superação. Por mais difícil que seja, dentro da lei de justiça, amor e caridade, nós conseguimos enfrentar. Nós temos que buscar forças para isso. Não olhar o vizinho, não ter a mesma régua de achar que o vizinho passou por isso, ele tem as experiências dele, nós estamos passando pelas nossas, e não é porque estamos próximos fisicamente que a realidade de experiência seja a mesma. Não é. Moralmente temos que conviver uns com os outros, mas as dores, muitas vezes, do vizinho, elas são tremendamente maiores e nós não conseguiríamos suportar uma fração do que ele está passando. Ou muitas vezes vice-versa também. Ou seja, o vizinho não é exemplo só de elemento que está sofrendo e ele merece. Nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos, além de nos superarmos, ajudar ao próximo, que também é uma superação contra os nossos problemas. Ajudar o outro nos direciona. Aquela ideia de extravasar os pensamentos, sentimentos negativos, é fazendo o bem. Fazendo o bem, nós nos fortalecemos. Fazendo o bem, nós conseguimos enfrentar situações. Se não fizéssemos, aí teríamos problema e dificuldade de superar. Temos que fazer o bem. Esse é o caminho para nós conseguirmos nos fortalecer. Não tem outro. Não é não fazer o mal, é fazer o bem. Fazendo o bem, a gente esquece de fazer o mal ou não tem tempo de fazer o mal. E a gente nem se preocupa mais com aquilo que antigamente os nossos problemas, vícios e outras situações nós tínhamos. Esses exemplos que nós estamos dando no dia a dia, eles são práticos e que acontecem. Quem de nós não passou por situações que depois que se libertou delas, nossa, ainda bem que eu não faço mais isso. Nossa, eu fazia aquilo. É porque nós já demos um passo a mais. E o caminho para nós nos melhorarmos também está no Livro dos Espíritos, na questão 919, quando Kardec pergunta para os Espíritos: qual o melhor meio de nós nos melhorarmos? Aí os Espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. Kardec insistiu na pergunta. Ele disse, que é a 919, letra A: eu entendo o significado, mas de maneira prática, como é que a gente pode fazer isso? Aí veio Santo Agostinho responder. Santo Agostinho, um dos espíritos mais atuantes na codificação, ele respondeu da seguinte maneira: fazei como eu fazia quando estava encarnado entre vós. Antes de dormir, eu passava em revista tudo aquilo que eu havia feito durante o dia. Se eu fiz todo o bem que eu podia, se eu fiz o mal, se eu prejudiquei alguém,
Se eu deixei de fazer algo importante, ele passava em revista isso, todos os dias. E a partir daí ele identificava os pontos que ele deveria melhorar. E é a partir daí que nós vamos nos autoconhecendo. Não esperando que os outros digam para nós como nós somos, porque é a aparência. Nós é que nos conhecemos. Só que nós temos que ter coragem de olhar para nós. E uma das maneiras que nós temos para fazer isso é sugestão. Senta calmamente em determinado momento do dia, que você esteja sozinho, com um papel e uma caneta. Escreva lá aquilo que mais te incomoda no seu comportamento, que você sabe que tem que mudar. Escreva, ponha no papel, escreva lá, olhe, pense em como poderia melhorar aquela situação. Escolha uma das situações que foram colocadas, escolha pelo menos uma, escolheu uma. Quero deixar de falar mal das pessoas, escolheu essa, como eu vou fazer isso? Não falando, começa por aí, mas como é que eu vou fazer o bem no sentido de isso não ser importante? Falando o bem. Quer falar de alguém? Fale, que é o desejo que as pessoas têm, fale, mas fale o bem. Identifique algo que a pessoa tenha de positivo, mesmo que os outros virem a cara para você, porque você está pondo para fora o desejo de falar. Quando você reprime algo, como não falar o mal, aquilo está dentro de você. Fale, mas fale o bem. E a partir do momento que aquelas pessoas estiverem falando mal de alguém, e você fala algo positivo, mas ela também fez isso, ou ela tem essa característica, né? Não tem problema, vão olhar torto, vão olhar feio, mas você está se posicionando e a sua consciência agradece depois. Porque na hora nós podemos nos deixar levar pela situação, na hora fazemos parte do grupo, mas depois que acaba e você volta para casa arrependido, puxa vida, estou querendo melhorar e ainda continuei fazendo isso. Esse arrependimento é o que causa dor para o espírito. Esse arrependimento é o que nós deveríamos evitar. Já ao contrário, quando você faz algo bom, enfrenta a situação e a sua consciência está tranquila, você se sente melhor e mais fortalecido para outros passos, inclusive. E se aquelas pessoas não quiserem mais te chamar para falar mal dos outros, ótimo. Você vai ter ou vai selecionar companhias mais agradáveis ou momentos mais agradáveis para se posicionar. Esse é o exemplo que nós estamos buscando para nós mesmos. A espada que Jesus nos pede é a espada da força, da coragem e disciplina para nós exemplificarmos aquilo que acreditamos e não fingirmos que estamos melhorando. Fingir que você pratica caridade, isso no Facebook a gente vê muito. Fingir que você está bem, fingir que você tem essa ou aquela característica, isso não é o importante para nós enquanto consciência. O importante é, eu estou bem comigo mesmo, independentemente dos outros pensarem algo positivo ou negativo. Todo mundo gosta de ser reconhecido? Gosta. Ninguém gosta de ter alguém criticando, ninguém gosta de ter outra pessoa nos recriminando, mas a consciência tem que estar tranquila. E uma vez que a consciência esteja tranquila, faça, extravase, tire de dentro de nós aquela ideia, aquela vontade de fazer alguma coisa, mas faça, não guarde, só que direcione para o bem. Aquele que represa, ele vai ter problemas, muitas vezes até psicossomáticos. Não represe, ponha para fora, seja ativo, mas faça o bem. Porque daí a gente vai movimentando o fluxo, né, de trabalho, de energias positivas que nós deveríamos ter. E não ficarmos presos com um comportamento engessado, e eu não faço mal, eu não faço mal. Isso não eleva ninguém. Não é isso que faz alguém ser melhor. Então, olhando o nosso tempo aqui também, o grande guerreiro que Jesus gostaria, e ele está aqui conosco, que Jesus gostaria que nós nos tornássemos um verdadeiro samurai contra os nossos problemas, contra aquilo que nos prejudica,
contra aquilo que causa dor na consciência, se não for agora, no futuro. É preparar o nosso estágio para que tenhamos a certeza de dormirmos em paz, de não termos ressentimentos, de fazermos aquilo que extravasa, que nos deixa em paz. Cada um tem que descobrir a maneira de fazer isso, não existe fórmula mágica, mas nós temos que agir e não guardar, nós temos que agir. Ao agir, escolham caminhos que vocês se sintam bem, que nós nos sintamos bem. Esse é o melhor jeito de nós nos sentirmos úteis e ativos, e não simplesmente acharmos que o bem, ele é consequência de não fazer o mal. Não é. É muito diferente. O bem, ele vai evitar de fazer o mal. É o contrário. É o bem que nós temos que fazer. Essa é a sequência que nós precisamos para conquistarmos o reino de Deus e, acima de tudo, para sermos reconhecidos como trabalhadores do bem de Jesus. Nós temos que exemplificar primeiro conosco, dentro de casa e para os outros. Facebook, esqueçam. O principal é que nós tenhamos o reconhecimento da consciência. O resto, aí nós vamos conquistando. Muita paz a todos, felicidades e sucesso para vocês.